Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu sou o João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um review. Hoje, review de Teologia Bíblica. Eu quero apresentar para vocês a Teologia do Antigo Testamento de Ralph Smith, História, Método e Mensagem, uma publicação da Edições Vida Nova. É uma teologia introdutória do Antigo Testamento, que vai trabalhar 3 pontos importantíssimos para nós entendermos todo o desenvolvimento exegético na teologia do Antigo Testamento. Então a gente vai ter uma parte histórica da teologia do Antigo Testamento, o método de interpretação da teologia do Antigo Testamento e a mensagem da teologia do Antigo Testamento propriamente dita. Então é um material 3 em 1, mas é um material introdutório. Então para você que nunca teve contato com uma teologia do Antigo Testamento, eu recomendo esse material para vocês. Olha só, capa brochura, que a gente tem algumas informações concernentes ao material, como vocês podem perceber. E a gente tem abaixo uma informação do autor, o Ralph Smith. Então, um material aí que particularmente eu recomendo para vocês. E a gente vai estar fazendo o review agora, apresentando nos mínimos detalhes. Antes da gente ir para o review, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos. Convide os seus amigos, convide aí os seus colegas de seminário, seus colegas de trabalho, seus colegas na igreja, né, amigos, os irmãos da igreja e irmãs, para estar se inscrevendo aqui no nosso canal, tá? É muito importante. Se você não segue o nosso perfil no Instagram, segue lá, @canal João Paulo Fonseca. E na descrição do vídeo nós temos o link dos canais parceiros, que são canais também que trazem conteúdo edificante. Então vamos deixar de conversa e vamos já conhecer esse material nos seus mínimos detalhes. Como eu disse, é capa brochura, que a gente tem uma orelhinha de marcação de página, primeira folha de rosto, Teologia do Antigo Testamento. Os materiais da editora Vida Nova são materiais excelentes, não só na parte de acabamento, mas também em conteúdo. Então a editora Vida Nova está de parabéns pelas publicações. Graças a Deus a gente tem uma editora séria no Brasil, uma das, né, porque a gente tem várias editoras sérias, que trazem materiais aí teologicamente muito bem fundamentados, né? Então aqui uma folha de rosto trazendo o material, o nome do material, o autor e os tradutores para o português, lembrando que é uma obra traduzida do inglês para o português. É um material que está aqui no Brasil desde 2001, tá? Então já há mais aí de 20 anos, né? Exatamente 20 anos aqui no mercado. Depois a gente tem um índice de todo o conteúdo, tá? Então, a primeira parte desse material vai trabalhar a história da teologia do Antigo Testamento. Então, o autor desenvolve toda a história do pensamento teológico no Antigo Testamento. Quando as pessoas se disponibilizaram a escrever teologias no Antigo Testamento ou desenvolver um pensamento teológico do Antigo Testamento. Então, aqui a gente tem esse entendimento, tá bom? A segunda parte trabalha a natureza e o método da teologia do Antigo Testamento. Então ele vai trabalhar aqui mais de 20 páginas nesse ponto. O terceiro capítulo vai trabalhar o conhecimento de Deus. Aí ele vai entrar na mensagem propriamente dita da teologia do Antigo Testamento. Então o primeiro ponto é o conhecimento de Deus. Eu serei o vosso Deus e serei o meu povo. É o segundo ponto. Ele vai trabalhar alguns temas como eleição e aliança. Quem é Deus como Yahvé? Então ele vai trabalhar alguns pontos mostrando quem é o Deus do Antigo Testamento. Depois no capítulo 6, que é o homem. Então ele vai trabalhar o entendimento da antropologia. O sétimo, pecado e redenção. Então ele vai trabalhar aqui não só a parte da armatiologia, mas também da soteriologia no Antigo Testamento. Desenvolvendo, claro, não de uma forma tão exaustiva, mas de uma forma introdutória. 8, adoração. 9, vida reta. 10, morte ou além. 11, naquele dia. Aí ele vai trabalhar um pouquinho aqui da escatologia. Depois a gente tem um epílogo e a bibliografia. Em seguida a gente tem algumas abreviaturas. O prefácio a esse material, é sempre importante ler o prefácio. Todo livro que eu compro, a primeira coisa que eu faço é ler o prefácio. E a introdução também. Então aqui a gente tem uma introdução, ele coloca algumas perguntas
e explica que o propósito desse livro é pesquisar, não discutir ou debater. Não apresenta nenhum método radicalmente novo de fazer teologia do Antigo Testamento ou de interpretá-lo. Seu alvo é fornecer a alunos de universidades e seminários um livro de texto que proporciona um relato parcial do que os outros têm dito e feito no campo da teologia do Antigo Testamento, e aí ele vai desenvolvendo métodos. Então é um livro introdutório que trabalha algumas linhas de pensamento, e claro que ele vai fundamentar o seu pensamento também. Tá? Então essa parte de introdução aqui ela é muito interessante, ele traz algumas afirmações e tem uma sistematização mostrando que todo o Antigo Testamento se cumpre em Jesus, é o objetivo desse material também. Então o primeiro capítulo trabalha a história do Antigo Testamento, a história da teologia do Antigo Testamento, uma disciplina moderna com raízes antigas. Então ele vai nos explicar que a disciplina, né, a teologia do Antigo Testamento, ela tem mais ou menos aí o desenvolvimento começou há 200 anos atrás. As pessoas pegarem o Antigo Testamento e desenvolver de forma exegética todo o pensamento teológico. Alguns outros autores, né, pais da igreja, no período da Reforma, também fizeram. Mas assim, não da forma como nós temos hoje. É uma linha de pensamento, segundo o autor, moderna. Tá? Então aqui ele vai explicar tudo isso. Olha só, a letra é um tamanho confortável, é uma letra padrão dos livros da Vida Nova, é um tamanho médio. Tá? A folha é um material, a folha possui um material muito bom, diga-se de passagem. É característica dos materiais das edições Vida Nova. Então esse primeiro capítulo vai trabalhar o desenvolvimento da teologia do Antigo Testamento, né, de 200 anos mais ou menos para cá. Então aqui a gente tem vários autores, ele cita muitas outras teologias do Antigo Testamento que surgiram, ele faz bastante citações, então é algo interessante. Né? Ele explica o porquê a teologia do Antigo Testamento demorou a se desenvolver, ele traz essa explicação, tá? Citando a questão da preocupação em não cair num judaísmo, talvez. Então ele explica assim nos mínimos detalhes todo esse desenvolvimento histórico, tá bom? O segundo capítulo vai trabalhar a natureza e o método da teologia do Antigo Testamento. Então ele vai explicar como fazer a teologia do Antigo Testamento. Quais são os métodos? E aí ele divide os dois métodos, né? Ele cita muito a parte natural do desenvolvimento, e ele vai citando alguns métodos: genérico, progressivo, dogmático, didático, transversal. Ele explica cada um dos métodos de fazer a teologia do Antigo Testamento. Chaves metodológicas no Antigo Testamento. Ele também traz assim, uma explicação muito bacana concernente a isso. E aqui nessa parte final aqui desse capítulo, ele vai trabalhar muito um caráter sistemático da teologia do Antigo Testamento, citando a parte do método central, no caso a aliança, credos, uma exegese e uma parte histórica. Então ele desenvolve esses 4 temas, eu achei muito interessante. Eu acho que isso aqui para mim ficou muito claro, eu não conhecia esses métodos, eu fiz várias marcações, eu tenho essa característica de marcar bastante os meus livros. Então, até a página 87 a gente tem uma parte histórica e um método. A partir do capítulo 3, ele vai trabalhar temas da teologia do Antigo Testamento. É como se fosse a parte, né, teológica de uma forma prática. Então aqui, por exemplo, no capítulo 3 ele já trabalha o conhecimento de Deus, desenvolvendo todo esse pensamento no Antigo Testamento. Ele cita muitos autores, tá, que também escreveram teologias do Antigo Testamento ou escreveram artigos concernentes à teologia do Antigo Testamento. Ele teve essa preocupação. E todos os vocábulos e expressões que ele usa para fundamentar o pensamento teológico, ele traz uma exegese, ele cita muito o idioma original, o hebraico. Tá? E isso ficou muito claro, né, em todo esse material para mim. Então, por exemplo, essa parte que ele vai explicar o conhecimento de Deus, então ele cita a palavra conhecer no hebraico, conhecer a Deus. Então ele vai no original para poder fundamentar sua linha de pensamento, claro que citando outros autores
do Antigo Testamento. Eu achei isso muito legal. O capítulo 4 trabalha Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo, a parte de eleição e aliança. Apesar do autor não entrar muito no mérito, né, da linha de desenvolvimento teológico, mas ele segue uma linha aliancista, tá? Embora ele não entre muito em detalhes. Então aqui a gente tem algumas observações com relação à eleição, e ele cita muitos outros autores, tá? Eu vou pegar duas teologias que ele cita do Antigo Testamento. Bom, fazendo a leitura, eu percebi que ele cita muito essa teologia aqui do Antigo Testamento, tá? Então, em breve a gente vai estar fazendo um review dela. Ele cita muitas passagens dessa teologia. Ela é mais exaustiva, tá? Ela tem aí 900 e poucas páginas. Então, ele cita muito este material. E ele cita muito também, né, a teologia bíblica do John Golding Gay, tá? Eu percebi que ele faz várias citações desses dois materiais. Mas enfim, essa parte aqui mostra a eleição com base na escolha de Israel, né? Então é interessante, eu achei assim muito bem fundamentada, principalmente, olha só, ele cita parte sobre a soberania de Deus na eleição, né? A livre escolha de Deus. Então ele é muito interessante nessas colocações. E aqui é a parte do conceito aliança no Antigo Testamento, né? É muito interessante a forma como ele coloca. Vamos para o próximo capítulo. Então, quem é Deus como Yahvé, né? Então aqui ele vai trabalhar as características de Deus e como Deus trabalhou no Antigo Testamento, né? Então aqui ele coloca um Deus que salva e trabalha todo o desenvolvimento de Deus como Salvador. Primeiro, livramento dos inimigos e o segundo, livramento do próprio pecado. Foi assim que ele salvou Israel. Então eu fiz várias marcações, olha só. É interessante a forma como eu estudo e eu deixo de dica para vocês. Eu faço marcações bem intencionais para poder me ajudar em estudos futuros, tá? Porque eu volto para consultar o material que eu estudo. Então aqui a gente tem um Deus que abençoa, o significado da bênção, um Deus criador. Então olha só, aqui a gente tem vários atributos de Deus no Antigo Testamento. Ele trabalha, olha só, o Antigo Testamento possui duas palavras especiais que significam criar. Então ele tem bará, uma palavra hebraica sem igual, que significa ele criou. Então ele mostra passagens bíblicas que tem essa palavra, ele traz desenvolvimentos, às vezes ele cita até apócrifos. Então assim, é muito bacana como ele trabalha neste material, tá? Eu acho assim muito interessante. Olha só, um Deus santo. Então aqui o lado espiritual da santidade, um Deus de amor. Então aqui tem todo o desenvolvimento. Gente, eu preparei um estudo sobre a paternidade de Deus baseado nesse material, ficou muito bacana, tá? Então um material excelente. Então aqui tem provas do amor de Deus no Antigo Testamento. Então ele vai desenvolvendo toda a linha de pensamento, citando passagens bíblicas. Um Deus de ira, claro que Deus é amor, mas também é justiça. Então ele cita passagens bíblicas sobre a ira de Deus. Um Deus que julga, também a gente tem esse entendimento. Deus como juiz. E aí o Deus que perdoa, olha só que interessante, né? Um Deus único. Então é muito bom. Esse capítulo é muito interessante. O capítulo 6 trabalha que é o homem. Então a avaliação no Antigo Testamento com base no ser humano. O ser humano é um ser criado. Então ele divide, lá no índice vocês encontram, ele divide por capítulos dentro por partes, por subtítulos dentro dos capítulos. Então o ser humano é semelhante a Deus, ser humano criado. Então ele vai desenvolvendo os temas, tá? Isso facilita o estudo, você consegue estudar de uma forma clara, não tem uma linguagem técnica. Olha só, o ser humano é um ser social. Então é um material que auxilia você no entendimento geral da teologia do Antigo Testamento. Capítulo 7, pecado e redenção. Então o pecado é um dos principais temas do Antigo Testamento. Então é fácil encontrar passagens referindo-se a ele. Então ele vai discorrendo. No Antigo Testamento, o pecado despedaça a unidade da natureza humana e destrói a harmonia do mundo. O pecado não é diversão, é uma tragédia. Ele cita alguns autores, né? E eu faço marcações de frases interessantes, impactantes. Olha, toda a natureza da religião cristã
firma-se sobre estes dois grandes pilares, nossa grande queda e a nossa grande redenção. Então vocês entendem que tem partes aqui que são bem interessantes. A natureza do pecado, pecado como violação da lei de Deus, as categorias dos pecados, a origem do pecado. O Antigo Testamento reconhece a existência de um problema na natureza e na raça humana. Então ele cita aqui a depravação total. Deus criou tudo perfeito, a raça humana revoltou-se contra o seu Criador logo no começo. E ele trabalha a questão do pecado herdado. Os efeitos do pecado de Adão. Então aqui a gente tem esse desenvolvimento. Primeiro, Adão, sobrecarregado com o coração mau, transgrediu-se e foi vencido, assim como todos os descendentes dele. Assim as doenças se tornaram algo permanente, a lei estava no coração das pessoas junto com a raiz má. Porém, o que era bom partiu e permaneceu o que era mal. Então aqui tem uma citação de um livro apócrifo, né? Mas a gente vê que percebe que isso de fato aconteceu, né? A primeira consequência ou resultado do pecado é o sentimento de culpa. Então ele vai trabalhando as consequências do pecado em cada indivíduo. E no final, pessoal, é interessante que ainda nesse capítulo, a remoção do pecado, e aí ele vai trabalhando a redenção no Antigo Testamento. Então aqui tem uma exegese da palavra arrependimento. Jeremias tem essa passagem. E ele vai desenvolvendo toda a redenção e o processo de salvação no Antigo Testamento. Claro que no final ele aponta para Jesus cumprindo definitivamente no Novo Testamento. É sempre essa característica. O capítulo 8 vai trabalhar a questão da adoração, tá? Então, os termos da adoração, como funcionava a adoração e o culto no Antigo Testamento, com base na exegese do Antigo Testamento, ele fundamenta a sua linha de pensamento. Isso é muito interessante. Então ele trabalha, olha só, os lugares da adoração. Então o primeiro lugar foi Siquém, ele vai desenvolvendo Siló, depois Jerusalém, então ele desenvolve isso. A questão da circuncisão e o batismo, então ele faz um excurso aqui, né, trabalhando isso. E é interessante que tem uma parte que eu até coloquei importante, parte sobre a adoração, olha só. Não apenas os sacrifícios do Antigo Testamento eram suficientes, mas também o templo como morada de Deus. O próprio Antigo Testamento reconheceu isso. Deus não podia viver num templo feito por mãos humanas. A adoração no templo no Antigo Testamento era exclusivista. Certos grupos não podiam entrar. Pessoas desfiguradas, filhos legítimos, moabitas e amonitas não poderiam entrar no lugar santo de adoração. Então, Isaías 56:3 mostra que no futuro estrangeiros e eunucos excluídos teriam livre acesso ao templo, pois ele se tornaria uma casa de oração para todos os povos. Claro que hoje todos nós, em espírito e em verdade, podemos adorar Jesus. Vida reta, então a parte de santidade é o capítulo 9. Temos um desenvolvimento da mesma forma. É interessante como ele coloca, eu fiz várias marcações, eu gosto de marcar os meus livros. Então ele cita alguns autores, ele cita outras obras também que trabalham isso. E o ângulo teológico sobre a parte da vida reta que o Antigo Testamento trabalhou dentro da lei. A gente sabe que, de fato, Deus exigia santidade do seu povo. Afinal, Israel, como povo eleito, como povo escolhido, deveria ser exemplo para as outras nações. Capítulo 10, a morte e o além. Como o tema morte e a vida após a morte era trabalhado ou é trabalhado no Antigo Testamento e como era trabalhado lá no povo de Israel no Antigo Testamento. Ele desenvolve isso de uma forma muito bacana, citando várias passagens bíblicas, avaliando termos no original, porque é claro que a teologia do Antigo Testamento ela precisa estar fundamentada primeiro na Bíblia, claro, né? Então é preciso uma exegese correta. A questão da ressurreição, ele explica muito bem. E o capítulo 11 vai trabalhar a escatologia nacional. E é interessante que ele explica o fim ou culminação da história de Israel, apontando para a vinda de um Messias. Então, a restauração da nação reinado universal de Deus. Então, ele explica com base em Isaías, nos Salmos, que a escatologia do Antigo Testamento apontava para a vinda do Messias. E aí ele explica como era a avaliação dos judeus e ele traz a fundamentação verdadeira sobre como seria o fim dos dias ou como seria o porvir, né, as coisas futuras para os israelitas ou os judeus e como isso deveria ser interpretado no Antigo Testamento. Bom, então no final a gente tem um epílogo trabalhando alguns pontos.
E ele finaliza trazendo uma parte que eu gostaria de ler com vocês. Para os cristãos, a teologia do Antigo Testamento deve ser cristológica. Aí o Jacob disse que uma teologia do Antigo Testamento que não se fundamenta em certos versículos isolados, mas no Antigo Testamento como um todo, só pode ser uma cristologia, porque foi revelado sobre a aliança antiga em eventos, pessoas, instituições, é em Cristo reunido e levado à perfeição. Então é muito interessante isso, porque no final, é claro que a história sagrada ainda não se completou, estamos vivendo entre os tempos, a consumação final ainda está por vir. O Antigo Testamento, há uma corrente que avança e atinge o seu clímax no Novo Testamento. Isso é bem interessante para a gente entender que o Antigo Testamento se cumpre no Novo Testamento. Aqui temos uma bibliografia, né, com bastante conteúdo para estar te incentivando a ler mais. E aí nós finalizamos esse material. Teologia do Antigo Testamento, como vocês viram, um material extremamente interessante para entendermos a história, método e mensagem da teologia do Antigo Testamento. Que Deus abençoe vocês, espero que tenham gostado desse review e até um próximo vídeo aí, se Deus assim permitir.